A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje eu vim aqui trazer mais uma palavra de Deus para edificar o coração de cada um dos irmãos. Amém? Meu nome é Warley Cristóvão e eu estou aqui para trazer mais uma mensagem de Deus para a Rádio Primícia de Pernambuco. Amém? Todos os irmãos sejam renovados pelo Espírito de Deus. Eu vou falar no que está escrito no livro de Salmos, capítulo 13, livro de Salmos, capítulo 13, amém? Está escrito assim, o título: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. E diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim e ouve, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. E os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na sua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Glória a Deus, aleluia. Davi, ele recorreu a Deus na sua extrema tristeza. Davi passou por tantas lutas. Nós vemos no começo do ministério de Davi que ele foi desprezado até pelo seu pai. Nem o seu próprio pai tinha fé nele, acreditava em Davi. Quando Deus mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé e ali encontraria o rei de Israel, Jessé trouxe todos os filhos dele, e o profeta foi impondo as mãos, e o próprio profeta, a palavra revela que o profeta via, os filhos de Jessé e falava assim: esse daqui deve ser o rei de Israel, pela força, pela formosura, ou então talvez até ao conversar, pela forma de falar, alguma sabedoria. E Deus foi ali eliminando todos, a ponto de chegar o profeta e não entender, perguntar para Jessé, falar assim: você tem mais algum filho ainda? E Jessé dizer para ele, para o profeta, assim: eu tenho um que está no campo. E nós vemos que nem o próprio pai de Davi acreditava em um ministério, que Davi seria escolhido para algo superior de Deus. Senão ele já teria trago Davi, chamado Davi, para estar ali naquela reunião. Então é assim, irmãos, como nós vemos no ministério de Davi. Talvez você também está nessa situação. Nem os seus próprios parentes, nem os seus próprios amigos, talvez até os membros da sua igreja ainda não viu o valor que você tem. Talvez você ainda esteja, vamos dizer assim, no último lugar, a última opção. Mas a última opção do homem é a primeira para Deus, é aquela que Deus escolhe, porque está escrito assim no livro de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 em diante, diz assim: vede, porém, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne que são chamados, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então nós vemos que Deus, ele trabalha ao contrário de tudo, ao contrário que o homem pensa, ao contrário do que o homem
na sua soberbia, acha, né? E diz aqui que Davi, na sua extrema tristeza, porque Davi passava luta no começo do seu ministério, ele foi desprezado. Quando ele conseguiu vencer ali o gigante Golias, que nós conhecemos bem a história, ele já foi enganado pelo rei Saul, que o rei Saul disse que iria cobrir de ouro e ainda iria dar uma filha dele para quem matasse o gigante. Davi matou o gigante, cortou a cabeça do gigante, e a recompensa dele não veio, porque a nossa recompensa, irmão, não está naquilo que o homem fala, não está naquilo que o governador fala, não está naquilo que o presidente determina. A nossa recompensa verdadeira, ela vem somente de Deus. Não coloque a sua fé sobre o que o homem fala, não coloque a sua fé sobre o que o homem te promete. Coloque a sua fé naquilo que Deus tem prometido para você. Que Davi, quando a Bíblia diz que Davi tocava harpa, então muitas vezes eu creio que Deus falava com ele em louvores, em mensagens, e ali se criou um ministério dentro dele, uma confiança, e essa confiança tem que existir dentro de você. O seu talento, a sua escolha não provém do homem, provém de Deus, né? E está dizendo aqui, né, que até quando te esquecerás de mim, Senhor? Olha que situação Davi passou, e ele diz: para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Que situação você olhar para o mundo e saber que o único que pode te livrar é Deus, mas no mesmo instante você vê que Deus está em silêncio a respeito de você. Só que Deus, ele não te desampara. Está escrito assim no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? Então quer dizer, ele se acampa, ele está ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, ainda que nós não estejamos vendo ele ao nosso redor, mas ele está ali. Davi não estava sozinho, Deus estava com Davi, só que a alma de Davi estava se sentindo solitária, estava se sentindo sozinha. Por quê? Porque quando nós meditamos, irmãos, no nosso passado, quando nós meditamos nos nossos atos, às vezes que nós erramos, como, vamos dizer assim, como nós falhamos, às vezes isso nos desespera, porque nós reconhecemos que nós somos falhos para com Deus, um Deus que morreu em uma cruz por nós. Às vezes nós não conseguimos buscar Ele como deveria, e foi o que Davi sentiu. Davi sentiu uma angústia tremenda, porque ele via que as lutas estavam contra ele, mas ele não tinha o merecimento de que Deus agisse a favor dele, e ele clamava, ele pedia, ele intercedia, mas a voz de Deus estava em silêncio. Mas quando Deus ele está em silêncio, não quer dizer que Deus não esteja trabalhando por nós. Está escrito assim no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Está escrito assim, que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus que trabalhe ao nosso favor, né? Um Deus que cuida de nós. Então quer dizer, não existe outro, e ele está trabalhando ao nosso favor, como ele trabalhou ao favor de Davi. Você pode ver que Deus estava tanto na vida de Davi, que aquele momento que ele passou de angústia, de tristeza, de solidão, foi uma inspiração do Espírito Santo para ministrar a palavra para nós, para que hoje nós possamos também ter este conforto de saber que Davi passou uma luta, mas que Deus não desamparou ele. Deus estava ao lado dele, Deus estava vendo o que ele estava passando. Simplesmente Deus preferiu se calar, mas as mãos de Deus sempre estavam ao redor de Davi. E ele continua dizendo: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada
dia. Meu Deus, só Jesus pode nos ajudar, irmãos. Nós vemos essa situação que está acontecendo no mundo e todos nós, diz a Bíblia assim no livro de Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e dominar toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quer dizer, Jesus, ele nos deu o poder, mas então por que nós não conseguimos ainda mudar essa situação? Porque nós não conseguimos ainda manifestar o poder de Jesus sobre esta causa? É porque, irmãos, nós somos falhos, nós precisamos nos consertar a cada dia, nós precisamos mudar a cada dia. Davi está dizendo aqui que o coração dele doía cada dia, porque ele sabia que tinha um Deus que poderia mudar aquela situação, mas quando ele olhava para ele não se sentia merecedor, ele sentia que ele precisava mudar algo dentro do coração dele, dentro da mente dele, para que a glória do Espírito Santo envolvesse ele. E assim com todos nós também, nós estamos passando por tribulações, por lutas, irmãos, e não era para nós estar passando por isso, não era para a gente ter, vamos dizer assim, pessoas dentro da nossa casa com temor, com medo, e isso tudo é culpa da nossa incredulidade, da nossa falta de determinação, do nosso empenho em levar a palavra, do nosso empenho em orar, em jejuar. Está escrito assim no livro de Mateus capítulo 17, versículo 21, que há algumas castas de demônios que só saem com jejum e com oração, né? Então a gente vê que se talvez a gente olhar para nós não estamos conseguindo fazer mais campanhas de oração, campanhas de jejum, ou se você meditar na sua vida, talvez o café ele está te vencendo todos os dias, o pãozinho com manteiga está te vencendo todos os dias, você não consegue acordar e negar o café, o pão, você não consegue de noite buscar a presença de Deus, o sono talvez tenha te vencido. Você já pensou nisso, irmão? Não é que você não está tendo assim determinação, mas é porque o seu espírito está fraco. Você precisa buscar força para você poder dominar o seu sono, dominar o seu estômago, e você entrar em jejum, em oração, buscar a presença de Deus, e Deus reverter a situação que está contra você, contra a sua vida. Davi continua dizendo: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Nós estamos vendo, irmãos, as igrejas fechadas. Quem desacreditava está vendo se cumprir a palavra de Deus. Quem diria que no ano de 2020 haveria igrejas fechadas, portas fechadas? O adversário, ele viu que no Brasil ele não poderia agir com a força como ele age em outros países, matando os profetas, as servas de Deus, mas ele agiu diferente. Ele falou: já que eu não posso matar, então eu vou lançar uma enfermidade que eles não vão poder abrir as igrejas. E é o que está acontecendo. Os nossos inimigos estão ao nosso derredor. Diz a Bíblia assim, que no livro de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9: seja sóbrio e vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, mas o único que realmente é o leão da tribo de Judá é Jesus. Satanás pode bramar, Satanás pode fechar as portas da igreja, mas quem é salvo em Cristo é que nem Jonas, dentro do mar, dentro do ventre de um peixe, clamava a Deus e Deus ouvia a sua oração. Não é somente a igreja, a porta da igreja aberta que vai te fazer crente, irmão. É você crer, é você acreditar, é você determinar. Os nossos inimigos estão como Davi disse aqui: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Zombaram de Jesus, zombaram da fé,
cristã e agora o adversário está tentando nos envergonhar, mas no fim, irmãos, a vitória sempre vem. No fim, Jesus, a luz de Jesus sempre resplandece. No fim, sempre a glória de Deus é manifestada. Espera com paciência, Deus, e você vai ver Deus trabalhar em sua vida, Deus agir nos teus caminhos, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 84, versículo 11. Deus é um sol e escudo, e dará força e glória, e não negará bem algum aos que andarem na retidão. O bem de Jesus é a paz, o bem de Jesus é a alegria, o bem de Jesus é a longanimidade, o bem de Jesus é o ânimo, é a coragem, é a força, é a determinação, é a virtude do Espírito, é os dons do Espírito, é a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre as nossas famílias. Davi continua dizendo até: atenta em mim e ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. É preciso, irmão, que você sinta o toque do Espírito Santo. Abra o teu coração, abra os teus pensamentos, liga aos céus, para que Jesus venha sobre você, que Jesus ilumine a sua vida, ilumine os seus olhos, para que você desperte antes que o teu inimigo tenha vitória contra você. Se você está duvidando que Deus pode te guardar no meio das pragas, saiba que Ele pode te guardar. Se você está duvidando que Jesus Cristo pode te curar, saiba que Ele pode te curar. Se você está duvidando que você consegue se libertar, saiba que Jesus Cristo, Ele pode te libertar. Está dizendo aqui para que Davi não adormecesse na morte. Adormecer na morte, irmão, representa adormecer no pecado, adormecer na transgressão, adormecer na incredulidade, morrer para as coisas de Deus. Tudo isso representa adormecer na morte. Davi estava querendo escapar daquilo. Davi, ele precisava de um milagre. Ele não se achava merecedor, mas ele clamou a Deus. Ele abriu seu coração. Ele se humilhou, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, livro de Mateus, capítulo 23, versículo 12. Todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, e todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Davi, ele resolveu se humilhar, abriu seu coração para Deus, relatar o que estava passando, relatar até onde ele poderia ir. Chegou um momento que Davi disse para Deus: aqui eu não posso mais, eu não consigo mais, eu não vou conseguir, meu Deus. Talvez você esteja nessa situação também. A sua fé talvez esteja paralisada pelas obras do adversário. Você já desistiu de ir, você já desistiu de buscar, você já deixou o desânimo se apegar a você, mas hoje o Espírito Santo de Deus está iluminando os teus olhos. Você não vai morrer nessa situação. Você nasceu, Jesus te chamou, né? Como está no livro de João, capítulo 15, versículo 16: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades, deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, para que tudo aquilo que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Então o chamado pertence a Deus, irmãos. Abandona o teu eu, abandone as tuas dúvidas, abandone esse sentimento de que você não pode, de que você não consegue. Abandone tudo isso, abandone a tristeza, abandona a depressão, abandona a insegurança, abandona o medo. Talvez você se questiona o que você ainda vai fazer da sua vida, porque você está vendo as portas fechadas, mas saiba que se Deus cuidou de você até hoje, Ele pode continuar cuidando. A Bíblia diz que no meio do deserto, Jesus estava pregando e viu que a multidão estava com fome, porque estava muito tempo com Ele, e Jesus perguntou se havia algo, e os discípulos trouxeram para Ele 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus ali, Ele orou a Deus, apresentou
apresentou e houve a multiplicação do pão e do peixe, e diz a Bíblia que todos foram saciados e que ainda sobrou 12 cestos, mas você não vê nenhum lugar da mensagem dizendo que Jesus se alimentou primeiro, que Jesus comeu daquele pão, daquele peixe, porque Jesus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso irmão, ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele, se for preciso, ele espera você se alimentar, você está satisfeito para ele também poder se alimentar, e é isso que vai acontecer na sua vida, irmão. Jesus Cristo, ele prometeu nos abençoar, nos ajudar, falou que nós iríamos ter lutas, ter provações, mas que ele tinha vencido o mundo. E diz assim no livro de 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a fé que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo, e que se nós acreditarmos que Ele é o Filho de Deus, se você é nascido de Deus, se você está na presença de Deus, buscando, mesmo com erros, com falhas, mesmo com muitas coisas te perseguindo, saiba que você também já venceu o mundo. A glória de Deus está sobre a sua vida. E diz Davi, aqui continua dizendo, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários, senão alegre, vindo eu a vacilar. Deus não vai deixar, irmãos, que essa pessoa zombe de você, que essa pessoa te escarneça, que essa pessoa toque no que é seu. Antes disso, Deus vai colocar as mãos dele e vai repreender o adversário. Somente creia. Está escrito assim no livro de Eclesiastes capítulo 7, versículo 9: não apresse em teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Tenha paciência, confie. Está escrito no livro de Romanos capítulo 12, versículo 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor, e eu recompensarei. Então, se nós esperarmos em Jesus Cristo aquilo que o adversário está tentando tocar, Deus vai reverter, irmão. Deus vai mudar, Deus vai dar solução para você, algo que você não espera, que você não acredita. Você vai ver o seu adversário ser envergonhado e Deus te exaltar, Deus te abençoar, Deus te levar para a terra de Canaã, onde tem leite, tem mel, tem bênçãos, tem virtudes do Espírito, tem a graça de Deus, tem a prosperidade para te dar. Davi continuou dizendo: mas eu confio na tua benignidade. O ato de Jesus de sempre fazer o bem, o ato de Deus sempre abençoar, a paciência de Deus de nunca nos entregar ao nosso adversário para que ele tenha poder contra nós, a paciência de Deus de nos amar mesmo quando nós transgredimos a sua vontade, o seu querer. Davi continua dizendo: na tua salvação meu coração se alegrará. Na tua salvação, no teu livramento, no livramento de Deus, na proteção de Jesus Cristo. Está escrito no livro de Salmos capítulo 3, versículo 6: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem ao redor de mim. Sabe por que ele não temia, irmão? Ele falou que não teria medo, porque ele estava guardado por Deus. Ele acreditava no livramento de Deus, na proteção. Ele estava confiado que Deus iria livrar ele e que mal algum poderia chegar na tenda dele. Ele confiava, acreditava: ainda que as pessoas me cerquem, ainda que os meus adversários me cerquem, eu não temerei. Mas não era ele, o eu, mas sim Deus que estava na vida dele. Coloca Deus na sua vida, irmão, e Deus vai suprir as suas necessidades, tirar os seus medos, tirar a ignorância, tirar o temor, tirar todo o excesso daquilo que não pertence a Deus, e Deus vai trazer a bênção dele sobre a sua vida.
Diz Davi, o último versículo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Sabe que o louvor, ele traz junto a alegria, traz junto a bênção. A própria Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13: está alguém triste, ore; está alguém contente, cante louvores. Então Davi, ele estava determinando a vitória dele, ele estava profetizando a bênção de Deus na vida dele, o livramento de Deus, que ele iria cantar, que ele iria louvar a Deus, mas ele não iria louvar a Deus na tristeza, ele iria louvar a Deus na alegria, pelo livramento de Deus sobre a vida dele. E hoje também, irmão, minha irmã, todos que estão ouvindo essa mensagem, o mesmo livramento está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, sobre a sua família. Davi disse no livro de Salmos, capítulo 40: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que não se desvia para o mal e nem respeita os soberbos. Então, um novo cântico, um novo hino, um hino de vitória, um hino de livramento. É como ali passaram ali o mar vermelho e Miriam começou a louvar a Deus pelo livramento de Deus, pela a gratidão, pela misericórdia de Deus, pelo favor que Deus tinha feito a eles. E este mesmo favor, irmãos, está sobre as nossas vidas. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho ali e viu o povo passar, o mesmo Deus que contemplou o hino, o louvor, que ouviu o hino, o louvor ali de Miriam, também é o mesmo Deus que estava com Davi, vendo a situação de Davi, estava ao redor dele. É o mesmo Deus também que ouviu o louvor de Davi, como Davi disse que Deus colocou um novo cântico em sua boca. E este Deus, ele permanece também até hoje. Ele está vivo, ele está presente, ele está em nossas vidas, ele está em nossas famílias. A cada pessoa sobre a terra que adora a Deus, que busca a Deus, que sente a presença de Deus, talvez está até caído no pecado, mas a glória de Deus ainda vai resgatar ele. Essa pessoa, ela tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, e ela, tendo o Espírito Santo de Deus, representa o próprio Deus na terra, porque o Espírito Santo de Deus foi enviado por Jesus para estar conosco, o nosso Consolador. Amém? Deus abençoe a todos, e eu farei aqui para completar uma oração para Deus abençoar a vida de cada um dos irmãos. Diante da sua presença, Jesus, eu me coloco em oração, pedindo a Ti, Deus, que venha abrir o coração desses irmãos, para que eles possam, Senhor, ser renovados pelo Teu Espírito, que a tristeza que Davi estava passando, a angústia que ele estava passando, o sentimento que ele estava passando, não venha, Senhor Jesus Cristo, bater na porta deste irmão, dessa irmã, que eles sejam livres, que eles sejam libertos, guardados pelo Teu Santo Espírito. Venha abençoar a nossa família, a nossa casa, os nossos bens, que nestes momentos difíceis, momentos de perseguições, de lutas, momentos de provações, nós estejamos firmes, como diz a sua palavra, meu Pai. Livro de Salmos, capítulo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Venha abençoar, Senhor Jesus Cristo, cada um desses irmãos. Se estiver irmãos enfermos, que eles recebam
recebam a cura. Espíritos malignos saiam da vida desses irmãos, que eles sejam libertos. O espírito do vício, o espírito do engano, o espírito do temor, o espírito da apostasia seja destruído, e que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu coração, que você possa sentir a presença de Deus cada vez mais forte, que a alegria do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, que você não venha a desanimar, a desistir, que a sua fé esteja mais firme, mais forte a cada dia, a cada momento, que o adversário seja envergonhado, o adversário das nossas almas seja repreendido em nome de Jesus, que o acusador caia por terra. Você foi eleito para ser salvo, você é eleito para falar no nome de Jesus. Não deixe que Satanás te intimide, não deixe que Satanás te envergonhe. Abre a sua boca e deixa Deus te usar, deixa Deus ministrar, passar você ser uma pessoa usada por Deus. Abre o seu coração, permita que o Espírito de Deus faça esta obra, permita que você seja um instrumento de Deus para levar a salvação aos que estão perdidos, aos que estão aflitos, aos que estão necessitados, aos que estão em depressão, em tristeza, aos que estão abandonados sobre essa terra, aos órfãos, às viúvas, àqueles que já os pais desacreditam, aqueles que já a sociedade abriu mão, aos viciados, aquelas pessoas que o mundo já desvalorizou. Saiba que você é uma arma de Deus, não para o mal, mas para o bem, não para a morte, mas para a vida. Você é uma arma de Deus para o bem, para trazer salvação, para trazer libertação, para trazer paz, para trazer coisas boas, e cada vez mais Deus vai te usar, como está escrito assim no livro de Salmos capítulo 81, versículo 10: abre bem a tua boca e eu te encherei. Abre bem a tua boca e Deus te usará, em nome de Jesus. Amém.